Na aula de hoje nós vamos falar sobre combinação linear ou subespaços gerados. Uma das mais importantes características de um espaço vetorial é que a partir de vetores dados, outros vetores podem ser gerados. Vamos à definição. Tem um V, um espaço vetorial, e V1, V2, reticências Vn são vetores do espaço vetorial V. E A1, A2, reticências An são números reais. Então o vetor V, que é igual a A1, V1, mais A2, V2, mais reticências, mais AN, Vn, também vai pertencer a V. Tá? É um conjunto formado pela junção, pela soma de produtos entre números reais e vetores, e é chamado de uma combinação linear de V1, V2, reticências Vn, certo? Agora vamos ver aqui, ó. Eu tenho vetores V1 a Vn que pertencem ao espaço vetorial V. Tenho ainda um subconjunto de V que eu vou chamar de W. Esse W ele é formado por todas as combinações lineares possíveis dos vetores de V1 a Vn. Então esse W ele tem um nomezinho especial, ele é chamado de subespaço gerado pelos vetores de V1 a Vn. A notação dele é essa, ó, W é igual, aí você tem aqui entre colchetes V1, V2, reticências Vn. Por exemplo, se eu tenho o vetor V formado pela combinação 1V1 mais 2 vezes V2 mais 3 vezes o vetor V3 mais reticências AN vetor Vn. Essa aqui é uma das combinações lineares possíveis com os vetores de V1 a Vn. E essa combinação, em particular, ela gera um vetor V que é um vetor de W. E lógico, também é um vetor de V, né? Já que W está contido em V. Formalmente, a gente pode escrever o seguinte: W é gerado pelos vetores V1 a Vn, ele forma um vetor V que está no espaço vetorial V, maiúsculo, tal que V é A1 V1 mais A2 V2 mais reticências mais AN Vn, sendo que esses AIs aqui são números reais e o I é um número que está entre 1 e N. Um outro vetor aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui V2 mais V3 mais 3V4 mais reticências mais 5Vn. E aqui, é lógico, tem diversos vetores, né? Pode ter diversos vetores. Isso aqui é uma outra combinação linear, onde o V1, por exemplo, ele está multiplicado pelo número real 0. E aí eu posso ter aqui também números negativos, números reais de um modo geral. Então você vê que esses vetores de V1 a Vn vão gerar infinitos vetores que formam, então, o subconjunto ou subespaço vetorial W, que é um subespaço de V, certo? Observação: W, que gera, ou seja, que é gerado pelos vetores de V1 a Vn, é o menor subespaço de V. Vamos supor que a gente tenha um outro subconjunto W' que tem vetores formado por V1 até Vn e mais alguns outros vetores. Na composição de W' eu vou ter um Vn mais 1, Vn mais 2 e alguns outros vetores. Então perceba que de V1 a Vn ele também participa da geração desse subespaço W'. E esse espaço W' é um espaço maior do que W. Tá? Ele contém o vetor W. Logo, qualquer outro subespaço que contenha de V1 a Vn, ele é um espaço maior do que W e ainda contém o espaço vetorial, o subespaço vetorial W. Daí W ele pode ser considerado o menor subespaço de V. Vamos dar agora alguns exemplos de subespaços vetoriais gerados, né? Então, vejam aqui no primeiro exemplo, eu tenho o R2 como sendo o conjunto V, ou espaço vetorial V, e um Vzinho
que é um vetor desse espaço, ele é diferente de zero. Vamos mostrar que os vetores são formados da seguinte forma. V ele é igual a o produto do número real A pelo vetor V. Aí eu tenho aqui, por exemplo, ó, o vetor V. Esse subespaço ele é formado pelos múltiplos desse vetor V, que pode ficar maior do que eles, pode ficar menor e pode estar no sentido contrário. Então, essa reta formada por infinitos vetores de V é simbolizado assim, ó, por esse conjuntinho aqui, que é formado pelo múltiplo de V, A sendo um número real, ok? No segundo exemplo, eu tenho que V é o próprio R3, é o espaço R3, e V1 e V2 são vetores do R3 com V1 e V2 em retas suportes distintas. Então eu tenho que supor que um V1, um V2, e eu tenho um ponto qualquer do espaço que ele pode ser formado pela combinação. Ó. Eu tenho aqui um vetor que é menor do que o V1, ou seja, o número real que eu multiplico é menor do que 1, maior do que 0, e esse daqui também é um pouquinho menor do que o V2. Se eu tenho outro ponto aqui, ó, eu vou gerar através de uma soma de um vetor menor do que V1, é um submúltiplo, e um múltiplo de V2. Eu vou gerar um vetor que vai até esse ponto. Tá certo? Então, qualquer ponto do plano aqui pode ser gerado por V1 e V2. E V1 e V2, como o meu espaço é o R3, o V1 e o V2 eles formam um plano dentro do R3. E um plano que vai passar pela origem, que contém V1 e contém V2. Tá certo? O terceiro exemplo, eu tenho 4 matrizes quadradas 2 por 2, formados pelo seguinte. O V1 eu tenho na coordenada A12 o número 1 e o restante tudo 0. O V2 na coordenada A11, número 1 e todos os outros iguais a 0. O V3 igual na coordenada A21, o número 1 e o restante tudo 0. E o V4 aqui na coordenada A22, o número 1. Eu vou fazer então vou ver qual é o subespaço gerado por essas 4 matrizes. Ora, a gente pode perceber claramente que qualquer matriz 2 por 2 é formado pela combinação desses 4 vetores. Eu até não coloquei na ordem, poderia ter colocado na ordem alfabética assim, mas tudo bem aqui. Ó, você vai perceber bem que quando eu multiplico o B por essa matriz, aqui no lugar do 1 vem um B, né? Aí aqui, somando essa outra matriz, aqui vem o C, aqui vem o A e aqui vai o D. E eu formo então essa matriz 2 por 2 com os elementos A, B, C e D sendo números reais. Então qualquer matriz 2 por 2 é formado pela combinação linear desses 4 vetores aqui que são matrizes. Nós já vimos que dentro de um espaço vetorial eu posso ainda considerar o espaço das matrizes, né? Em particular o espaço das matrizes quadradas. Nesse caso aqui, 2 por 2, considerá-lo como um vetor. E no quarto e último exemplo, eu tenho V, é o R2, eu tenho o vetor 1, formado pelo elemento 1, 0, e o vetor 2, formado pelo elemento 0, 1. Isso aqui você vai ver que a gente vai chamar de vetores canônicos. O vetor V, o espaço V, então, é formado pela combinação linear de V1 e V2. E aí você vai perceber que qualquer ponto do plano R2, x, y, eu posso escrever como uma combinação linear de x vezes o vetor 1, 2, mais o y vezes o vetor 0, 1. Então eu tenho aqui, por exemplo, o plano. Imagine aqui que eu tenho um plano x, 0, y. Aí aqui eu tenho, vou colocar de uma outra cor, o vetor aqui é no número 1, aqui é o vetor 1, 0, e aqui em cima o vetor 0, 1. Aí eu vou ter um plano, um ponto qualquer do meu plano, por exemplo, aqui assim, ó, eu posso escrever como um múltiplo desse vetor. Eu vou então traçar aqui, ó, uma perpendicular, eu tenho um múltiplo do vetor 1, 0, e aqui uma perpendicular a y, eu encontro um múltiplo
do vetor 0, 1. E eu vejo que esse vetor V aqui, formado da origem até esse ponto P, por exemplo, um vetorzinho V, ele é então combinação linear do vetor 1, 0 e do vetor 0, 1. Pronto, isso é o que eu queria passar nessa aula sobre combinação linear. E na próxima aula nós vamos falar de dependência e independência linear. Até a próxima aula.